Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui do canal em que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz uma análise completa sobre esse rate. E o rate que a gente vai estar fazendo a análise no vídeo de hoje é um rate que é um dos maiores rates lá da Europa, na verdade ele é o segundo maior em tamanho de mercado, e ele é um dos maiores players da parte de REITs focados em shopping centers. Então, se você não conhece esse rate ainda, mas está querendo investir na parte de shoppings imobiliários lá da Europa, você tem que ficar comigo aqui até o final desse vídeo. E se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui na Invest Space e no vídeo de hoje a gente quer falar tudo o que você precisa saber sobre esse rate aqui. Tanto da parte do modelo de negócios para entender o que fazem, como aplicam dinheiro, também com a parte fundamentalista, onde a gente vai entrar na parte das finanças da empresa, ver se faz ou não sentido a gente estar investindo nessa empresa. E aqui para começar então um resumo da nossa apresentação, a gente vai primeiro aqui na parte do modelo de negócios falar sobre o que é o rate, as estratégias dele, como ele lucra, a parte de investigação ESG e os riscos do rate. Na parte da análise fundamentalista a gente fala sobre o preço médio, o lucro, a dívida livre da empresa, o dividend yield e também na parte do FFO, que é muito importante. E no final a gente dá a nossa opinião, né, se vamos ou não estar investindo nesse rate. Começando então pelo nosso modelo de negócio aqui, vamos falar um pouco mais sobre a história do rate, né? O Unibail Rodamco Westfield, que eu vou simplificar aqui e falar URW, só para não ficar repetindo esse nome muito grande, foi criado em 2018 após a fusão da Unibail Rodamco, uma empresa francesa de investimentos imobiliário, com a Westfield Corporation, uma empresa australiana de shopping centers. E vale ressaltar que depois dessa junção, eles ficaram muito mais focados na parte de shopping centers do que necessariamente a parte de investimentos imobiliários de outros casas, né? Outros casas, moradias, que é o que eles tinham antigamente. A empresa tem sede em Paris, lá na França, e possui mais de 100 shoppings em toda a Europa e também lá nos Estados Unidos, mas é uma parte não tão representativa assim. Eles são muito mais focados na Europa do que nos Estados Unidos. A URW é uma das maiores empresas de investimentos imobiliários do mundo, com valor de mercado que chega na casa dos 10 bilhões de euros, como eu falei para vocês. E aqui vamos dar uma análise geral do rate, né? Eles são de shopping centers, como eu falei, mas eles também têm alguns tipos de outros investimentos imobiliários, como a parte de escritórios e exibições e convenções, né? Aqueles centros de convenções que você vai, faz palestra e tudo mais. Mas como vocês podem ver aqui, a maior parte, né, a parte mais representativa é justamente da parte de shoppings imobiliários. E como vocês podem ver aqui, eles têm justamente um aumento significativo de todos esses investimentos imobiliários de 2021 para 2022, e eles têm uma margem EBITDA de 30,2%, pelo menos essa foi a mudança de 2021 para 2022, a gente vai olhar mais para frente, quando a gente olhar na fundamentalista, para falar um pouco mais sobre o EBITDA. Das estratégias desse rate, né? A estratégia de negócios da URW é baseada em 3 pilares principais: inovação, sustentabilidade e a experiência do cliente. A URW é uma empresa que está constantemente buscando novas formas de melhorar a experiência do cliente em seus shoppings, através das tecnologias inovadoras, dos designs modernos e também de uma ampla variedade de lojas, né, e restaurantes. Quando a gente entra no shopping center, uma das principais coisas que a gente analisa é se aquele shopping center atende às nossas necessidades. Uma coisa que a URW faz com uma eficiência muito grande é estar alocando seus shopping centers com lojas que atendam a realidade do público que está ali dentro daquela região. E não só isso, eles também têm uma diversidade na parte de restaurantes, porque é muito ruim, né, você chegar no restaurante, você chegar no shopping center e não ter o restaurante que você quer, não tem o que realmente você queira comer, aí eles têm essa diversidade muito grande. Além disso, a URW está comprometida com a sustentabilidade, buscando reduzir seus impactos ambientais e promover práticas comerciais responsáveis. A gente vai olhar mais para frente na parte do ESG para falar um pouco mais aqui das perspectivas de sustentabilidade que eles trazem. Falando aqui da questão de diversificação, né? Como a gente viu antes, 86% está na parte de shopping centers, 7% está na parte de escritórios, 5% é justamente esses centros de convenções e tem 2% de serviços, são serviços que eles prestam dentro desses escritórios e dentro desses centros de convenções. E se a gente for analisar por questão de região, você pode ver que 36% está na França, 24% está nos Estados Unidos, mas eles também estão na Itália, no centro da Europa, na Holanda, na Áustria, na parte da Espanha, na Alemanha e nos países nórdicos. Na parte aqui de vacância do seu shopping, né? Você pode ver aqui, eles separam pela parte da Europa continental, o Reino Unido, os Estados Unidos e aqui a média geral, né?
Se você for analisar aqui, vocês podem ver que na parte continental da Europa, que é basicamente toda a Europa, tirando o UK, eles estão considerando aqui que eles têm uma vacância em 2022 de 3,1%. Vocês podem ver, 2019 estava menor, aí aumentou, né, por conta do Covid, é super normal, e depois foi caindo gradativamente. A mesma coisa aconteceu lá no UK, né, 7,7%, subiu e depois começou a cair. Também aconteceu lá nos Estados Unidos, subiu e começou a cair. E se você for olhar de maneira geral, a média, né, está aproximadamente a mesma coisa. Estava em 5,4% antes da pandemia, agora está em 6,5%. Seguindo adiante, temos a questão da performance, né? E na performance aqui vocês podem ver que as vendas do shopping lá na parte da Europa continental já na casa dos 34%, enquanto que a média, né, dos outros locais está em 9%. Lá no Reino Unido chega a 45% de venda, enquanto que a média do UK, né, do Reino Unido, está na casa dos 7%. Já nos Estados Unidos a diferença não é tão grande assim, mas ainda tem uma diferença relativamente boa, né? Está em 12%, enquanto as vendas nacionais estão na casa dos 8%. Passando então adiante, temos a questão do custo da dívida, né? Um shopping é um tipo de investimento imobiliário que desprende de um capital muito grande. Você tem que fazer toda a construção, depois tem que arrumar as pessoas para montarem suas lojas lá dentro, aí depois tem que vir pessoas para ocupar essas lojas, tem a parte de estacionamento, reformas, enfim. É um investimento muito grande que você faz, você desprende de um capital grande para depois você ter esse retorno. Como vocês podem ver aqui por essa linha vermelha, a dívida da empresa ela nunca ficou muito grande. O custo da dívida deles ficou ali algo em torno de 1,6% a 2%, feito está agora. Enquanto que a média geral, né, em outros locais, está em 2,1% e 3,2%. Né? A Euroswap de 8 dias e a Eurobond de 3 meses. Então vocês podem ver que o custo deles não está muito grande. Na verdade, está até relativamente barato. Enquanto que a parte de refinanciamento deles, né, como eu disse, desprende de um capital muito grande, vocês podem ver que o refinanciamento que eles têm que fazer é muito curto, é muito pouco no espaço de tempo curto. Então, por exemplo, de até um ano, eles precisavam refinanciar 1 bilhão. De 1 a 2 anos, 2 bilhões. Então, não é um capital tão grande assim. Mas depois de 5 anos, para tempos maiores de 5 anos, eles vão precisar de 14 bilhões. Ou seja, se essa crise permanecer por muito tempo, vai ser um problema para eles, mas pelo menos por hora não é algo tão preocupante assim. Sim, então adiante temos a parte do ESG, né? E o ESG, como vocês podem ver, eles são referências no mundo todo e na Europa com relação à parte de meio ambiente e sustentabilidade na parte de governança. E aqui são algumas das métricas que eles trazem. Eles, por exemplo, ganharam o benefício do MSCI, que é um tipo de rating, né? Que é um tipo de bonificação de título que se dá para alguns tipos de espaço. Desde 2014 eles são AAA, que são os melhores tipos de rating que você pode ter. Vocês podem ver aqui que eles estão no ISS, ESG, que também é um tipo de benefício que se dá, um tipo de título que se dá, que eles estão como primeiro aqui da indústria. Enfim, é um rating que faz bastante coisa na parte de meio ambiente e sustentabilidade de governança. Mas nem tudo são flores, né? Existem sim riscos de você estar investindo nesse rate. A primeira delas é a questão de flutuação no preço do mercado imobiliário. Obviamente que se houver uma crise muito grande pela Europa, a tendência é que o valor dos shoppings caia significativamente. E não só isso, se você somar com a redução no consumo da população, vai fazer com que essas lojas não consigam ter renda suficiente para poder pagar e estar dentro do rate, né? Estar dentro do shopping center e acabem saindo. E isso vai gerar uma inadimplência de inquilinos, né? Eles não vão conseguir pagar, vai ser um problema para o rate. Além disso, como o shopping center é normalmente algo de alto padrão, eles têm um custo de manutenção e de reparo grande, né? Porque eles não podem esperar para poder reparar as coisas, eles têm que fazer na hora que elas acontecem. Então, eles têm um custo relativamente maior. Além disso, existe uma alta concorrência, né? Tipo, não existe somente esse fundo de shopping, existem diversos outros fundos, existem realmente muitos shopping centers pela Europa e pelos Estados Unidos e também na Austrália. Então, por conta de tudo isso, é uma concorrência grande, eles têm que disputar, diminuir o ticket ali do aluguel para poder conseguir manter aquela empresa, conseguir manter as lojas funcionando. Então, por conta disso, eles acabam tendo impacto também no seu lucro. Existe o risco de vacância, né? De alguém sair da loja lá e ela ficar aberta, ela não ter alguém que entre lá, que fique lá
para poder pagar para a URW. Existe a questão do risco cambial, né? Como a gente viu, tem uma participação grande em dólar, tem uma participação em euro, em pound, né? Libra. Tem nos países nórdicos, que tem algumas moedas diferentes, tem na Austrália, então eles têm um risco cambial. Tem a parte de aumento de custos, principalmente ligado por conta da crise energética que está se passando na Europa, né? Uma experiência até do meu pai recente, que os shopping centers por lá estavam desligando os ar-condicionados por conta da crise energética, para poder ter gás suficiente para poder passar o inverno. Então, tipo, isso tudo representa altos padrões de custos que pode afetar significativamente as margens da empresa também. E tem, por último, que eu separei aqui, deixei o aumento da taxa de juros. A taxa de juros, tanto na Europa, quanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, quanto na Austrália, está sendo aumentada significativamente, que afeta a capacidade deles de refinanciar suas dívidas, que aumenta, ou na verdade reduz a capacidade das lojas de ficar vendendo, já que afeta o poder de compra da população. Enfim, diversos problemas com relação à questão da taxa de juros. A gente explica isso em outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse, assiste lá. Mas basicamente esses são os riscos que você vai ter ao investir nesse rate. Seguindo então adiante, entramos aqui na nossa análise fundamentalista. Primeira coisa que a gente sempre faz aqui é a variação de preço e cotação. Como vocês podem ver, ele está sendo negociado agora a € 49,77 e está numa média relativamente próxima da mínima, né? Então vocês podem ver que chegou a máxima ali 72, mas que agora está num preço relativamente barato. Com relação ao lucro desse rate, né? Como vocês podem ver, o revenue ficou na casa de quase 3 bilhões de euros, mas os lucros líquidos ficaram ali na casa de 178 milhões apenas, né? Uma margem não tão alta assim. O preço sobre o lucro, como vocês podem ver, ele está sendo negociado a 38,8 vezes preço sobre lucro. É uma coisa muito alta, e por isso que eu trouxe esse gráfico aqui mostrando para vocês que é relativamente caro você estar comprando a cota desse fundo, desse rate. E a dívida deles, como vocês podem ver, não é nada muito exacerbado, eles não estão tão alavancados assim. Inclusive, de todos os rates que eu analisei aqui, eu acho que esse deve ter sido um dos que tem menor dívida em relação ao quanto ganha. Então é algo relativamente bem controlado. E o dividend yield, né, ficou basicamente zerado aí desde 2020 até agora em 2023. Justamente por conta da pandemia, justamente por conta agora do aumento de taxa de juros, das contrações de margem, enfim. Mas em média antes, como vocês podem ver, ele chegava ali na casa dos quase 10, 12%. Então, se voltar para o padrão antigo, é um ótimo padrão com relação à questão de pagamentos de dividendos. Falando um pouco então da perspectiva que a gente tem para esse rate, né? A gente viu que existem diversos riscos que a gente tem que estar de olho, que realmente podem impactar bastante. A Europa está passando por várias dificuldades, em especial a França, que é onde eles têm 36% de toda a sua participação. A França está com diversos protestos por conta da questão da aposentadoria que está sendo modificada por lá, da crise energética que está passando por lá, enfim. Então, assim, esse rate, ele tem um posicionamento relativamente bom com relação à quantidade de diversificação, com relação à quantidade de shopping centers, tem outros tipos de serviços como escritório, centro de convenções. Enfim, eles têm uma diversificação boa, eles têm uma margem boa, eles têm uma dívida relativamente controlada, mas que foram bastante afetados por conta da pandemia, estão passando por umas dificuldades agora por conta da matriz energética. Isso pode perdurar, e é por isso que você precisa estar ciente antes de investir nisso. Na nossa opinião, essa cotação que ele está sendo cobrado agora não faz muito sentido. A gente não vai investir nele agora. Mas a gente quer saber a sua opinião. Você acha que esse rate é bom? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque aí a gente pode saber se você gostou, se você acha que faz sentido ou não estar investindo nesse rate. Eu peço que, se você gostou do conteúdo, que deixe aquele seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares que querem receber algum tipo de renda, né, de dividendo na Europa. Lembro a vocês que temos um e-book gratuito que eu deixei aqui embaixo na descrição, que você pode estar assistindo, e que a gente também gravou um vídeo recentemente falando de 10 empresas da Europa que pagam dividendos há pelo menos 2 décadas, que vocês podem estar investindo e que fazem bastante sentido aí na sua carteira de rendimentos passivos. Agradeço a quem ficou aqui e deixo como recomendação aí esse vídeo que está aí na tela, que foi escolhido pelo próprio YouTube para você.